Oi, galera! Tá começando mais um bate-papo Eplash e hoje estamos trazendo aqui a nossa convidada, também mais que especial. Foi ex-aluna da EASH, como sempre também. Passou um pouco ali de tempo ali naquela convivência da Zona Leste, indo para a faculdade, tendo todo esse contato. E hoje ela vai falar um pouquinho da experiência dela, tanto com a área dela, que é geronto, quanto a sua convivência ali com a inovação e o empreendedorismo, como ela aliou esses dois aí. Oi, tudo bem? Quer se apresentar? Tudo bem. Bom, meu nome é Leslier Bush, sou gerontóloga, formada aí na Universidade de São Paulo, na EASH. Saudade, né, desse, desse tempo de frequentar ali a EASH. E você chegou em algum momento a morar ali perto do campus? Eu morei no Tatuapé, eu morei quase perto, né, ali, mas no começo eu comecei a morar perto, depois eu fui para o Tatuapé. Só no início mesmo, depois já fiz essa mudança. Então, teve mesmo a experiência ZL, teve esse contato mesmo. Tive essa experiência e até mesmo que eu vivia na universidade, porque eu participava do programa Universidade Aberta Terceira Idade, como chamava antes, agora é chamado Projeto 60 Mais, onde eu fui monitora, depois eu fui coordenadora do projeto, que eu consegui, né, fazer uma pesquisa em relação a smartphone e porque os idosos utilizavam, né, as redes sociais. Então, tanto o Facebook e tanto o WhatsApp. Então, essa foi a minha pesquisa na Universidade Aberta Terceira Idade. E o meu TCC que foi diferente, eu não queria fazer o mesmo tema do TCC, que aí eu comecei a frequentar, né, pela EASH Social. Eu fui coordenadora de projetos da EASH Social e eu comecei a participar das atividades que acontecia no jardim que era Lux. E aí eu me apaixonei e foi o grande tema meu do TCC, que eu acabei também realizando um grande projeto quando eu terminei a gerontologia, e aí eu trouxe para o interior, porque eu estou hoje atualmente morando no interior, com o meu próprio consultório, né, sendo gerontóloga aqui, e fazendo a gestão do envelhecimento. E voltando lá no começo, durante sua graduação, em algum momento você teve contato ali com esses temas de empreendedorismo, inovação, tanto na faculdade quanto em outros lugares? Sim, eu tive o meu primeiro contato com a questão do empreendedorismo, foi o empreendedorismo social, pela EASH Social, que abriu, né? E aí, quando começou a inscrição, eu falei, nossa, eu vou participar, porque tem tudo a ver, né, comigo ali, no momento que eu estava vivendo na EASH. E aí, desde então, eu comecei a me envolver com empreendedorismo, porque na própria grade, né, da gerontologia tem empreendedorismo em gerontologia. Então, aí eu comecei a participar de vários eventos, tanto dentro da EASH e tanto fora da EASH, porque o que acontecia tinha muita oportunidade, né? Então, fora da EASH ou dentro da EASH, também eu participei de um projeto da própria professora Maria Luísa, que era escrever projetos, né, de empreendedores. E aí eu participando, eu acabei nessa busca aí do empreendedorismo, eu acabei participando do Hackathon, né, que teve da USP, aonde todos os alunos, né, participaram. E o evento foi porque tinha uma surpresa. E eu falei assim: não vou participar, não vou conseguir, porque era selecionado da USP inteira. E eu falei assim: nossa, será que eu vou conseguir participar do evento? E no último dia eu recebi um e-mail: você está participando do evento. E nesse evento, Pamela, foi muito interessante porque tinha uma surpresa, porque ainda não tinha qual seria o prêmio. E o prêmio foi estudar empreendedorismo em Portugal, né? Portugal ou Inglaterra.
Aí eu escolhi Portugal, eu estudei por 7 meses em empreendedorismo na Universidade de Porto, com a minha própria startup. Então, eu fui com uma startup para Portugal e estudei empreendedorismo, vim com as ideias de empreendedorismo e continuo, né, como empreendedora. Então, eu abri meu próprio negócio, depois tanto um negócio empreendedor social, né, onde eu também até mesmo dentro da universidade, com esse meu TCC, eu acabei me conectando à comunidade ali do Keralux, né, com os idosos. Então, eu criei um projeto empreendedor social e, claro, né, eu também fui para empreendedor ali para ganhar o meu próprio dinheiro, já que no interior não tem vagas, né, vamos dizer assim, para gerontólogos. E muitas pessoas não conhecem o que é um gerontólogo, o que o gerontólogo faz. Então, aí eu acabei abrindo. E hoje, né, até mesmo eu coloquei, porque eu comecei uma pós, né, uma pós-graduação em inovação e empreendedorismo. Então, eu sou apaixonada por esse universo. Empreendedorismo é tudo para mim, né? Que eu vivo nesse universo. Nossa, show demais. Você estuda o empreendedorismo, empreende e ainda tem ali uma startup. A mulher. Me fala um pouco sobre essa startup ali, sobre ela saiu do seu TCC, certo? Essa startup, ela saiu do tema do próprio Hackathon, né? Que o tema foi sobre idosos acamados. Então, o grupo, ele foi selecionado ali na hora, né? Então, foi um sorteio, onde eu participei de um grupo, tanto duas era da USP de São Paulo, e um era de São Carlos. Então, nós montamos um projeto que chama, a nossa startup chama Clique. Então, o idoso, ele tem um controle remoto com as necessidades básicas, né, vamos dizer assim, e ao apertar qualquer um botão, uma funcionalidade, iria direto para o aplicativo do cuidador. Então, ao invés do cuidador ser chamado, ir até o quarto, né, sem saber o que o idoso queria e voltar, né? Então, muitas vezes o idoso quer um copo de água. Então, eu vou ter que voltar para a cozinha e pegar esse copo de água. Então, a gente já facilitava esse processo do cuidado ali entre o cuidador e também o idoso acamado. Então, se ele queria que abrisse a janela, né? Então, se ele queria que levantasse da cama. Então, tudo isso já teria ali. E a família acompanharia esse cuidado, né? Então, a família estaria ali, né? Vendo o que era essa gestão do cuidado durante todo o dia ali, que o pai ou a mãe estava pedindo ali. Então... Nossa, e como vocês conseguiram identificar essa necessidade? Eu identifiquei essa necessidade pelo meu pai. Meu pai sofreu um acidente de carro, onde ele ficou 3 meses, né, na UTI, e saindo da UTI, meu pai ficou completamente acamado por 2 meses e meio, ali na cama, precisando da minha mãe. E como eu e minha irmã estava na universidade, então o nosso único tempo ali para o cuidado do meu pai era em relação ao final de semana. E minha mãe ficava muito sobrecarregada. Então, ela estava estendendo roupa no quintal, que era longe. O meu pai estava gritando ela porque queria um copo de água. O meu pai estava gritando porque queria que trocasse a fralda. Então, queria que abrisse a janela. Então, esse chamado estava dando uma sobrecarga muito grande. E era uma madrugada, na realidade, o hackathon era 48 horas. E eu lembro que eu falei assim para o meu grupo: olha, primeiro dia não rolou nada, não vai rolar, porque eu não sou eu não sou uma pessoa 100% noturna, nem de madrugada. Eu só consigo pensar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu sou essa pessoa ativa, assim, que pensa em vários projetos. Aí o outro também falou: eu também vou embora.
e todo mundo ia ficar lá, né, no evento, pensando, todo mundo já tinha um projeto. E aí, 4 horas da manhã, eu liguei para minha mãe lá na estação do Butantã. Eu falei, mãe, eu preciso da sua ajuda. Aí ela, o que aconteceu? Eu falei, mãe, qual que era a sua necessidade com o meu pai, né, que estava acamado? Ela falou, ai, seu pai chamava demais, e às vezes quando ele chamava, ele só queria uma água, né, e eu tinha que voltar lá na cozinha para estar pegando. E aí eu falei assim, nossa, que boa ideia. Aí eu criei um controle, né, na realidade eu acabei desenhando, né, então eu desenhei o idoso acamado, né, que era o meu pai, e aí eu desenhei o controle que estava na mão do meu pai, né, com algumas necessidades ali básicas, né, não era grande assim da necessidade, lógico que foi mudando isso, né, então Portugal, quando uma instituição ela acabou o produto, né, o nosso produto acabou sendo testado, né, em uma instituição de Portugal. Então, eles, olha, nós queremos que muda isso, né, não é necessidade, porque tem muita diferença entre a necessidade do idoso português para o idoso brasileiro. Então, eu fiz com a necessidade do meu pai e da minha mãe ali. Então, eu comecei, falei, nossa, é isso. E aí, nós ficamos em primeiro lugar. Então, para mim, foi um choque, porque eu estava preparada que eu não ia ganhar, porque tinha vários projetos, assim, incríveis. E nós ficamos entre os 5 selecionados, assim, o último. Eu falei, gente, sem chance. Mas vamos lá, né? E eu levei, nós desenhamos no papelão o controle. E quem estaria na banca era de uma instituição de longa permanência do Brasil, né? Tinha uma pessoa da EASH, que era de Geronto, e também o reitor, não sei se é reitor assim que chama em relação da Inglaterra e a portuguesa, né? Então eu falei assim, nossa, gente, então a gente vai fazer assim, vamos dar o controle na mão dele, na hora que a gente clicar lá no slide, ele vai, tipo, receber o que ele vai clicar, né? Então eles clicaram na água, eu dei uma água assim, eu acho que isso foi o bom ali do projeto, né, que a gente ganhou em primeiro lugar. E eu acabei, tanto eu e o meu grupo, né, nós tivemos essa oportunidade de estudar na Escola de Empreendedorismo de Porto. Então, fomos separados, né? Então, primeiro foi 2 pessoas do grupo, e eu, como eu queria terminar muito o meu TCC e terminar a gerontologia só na hora que voltar, né, formar, pegar o canudo ali, então eu fui depois, e eu tive essa oportunidade de estudar por 7 meses, apresentar, tanto foi bem interessante, porque eu apresentei para várias pessoas, assim, importantes, assim, em Portugal, e além da Espanha, também apresentei. Então, eu andei, né, ali, Portugal inteiro, e quando eu cheguei em Portugal, eu já pedi uma parceria, né, eu já tinha estudado já essa instituição, e era de um professor, e eu, no segundo dia que eu estava em Portugal, eu já fui conversar com ele. Eu falei, eu preciso dessa parceria. E aí eu andei Portugal inteiro, conhecendo todas as instituições, e também tive a oportunidade de conhecer, né, a Santa Casa da Misericórdia. Então eu fiquei na instituição mais velha, assim, vamos dizer, da Europa, e eu ficava, meu Deus, eu estou aqui, né? Então, foi incrível essa parte da startup, e a necessidade foi pelo meu pai. Foi da onde nasceu ali o projeto Clique. E o nome, o Clique, gente, foi do filme, né? Então, na palma da sua mão. Então, foi isso que surgiu. E qual você acha que foi, tipo, o diferencial de vocês que chamou, assim, tanta atenção? O que vocês acham que vocês acertaram? Uhum. O diferencial foi mostrar que realmente, né, o jurado teria o que eles apertassem, eles teriam ali.
Claro que a gente ficou com medo se eles apertassem a casa de banho, né? Que é assim que a gente em Portugal. Eu falei, ai meu Deus do céu, se eles apertar a casa de banho. E aí, porque como eu também já estava estudando em relação dos idosos, né? Que muitas vezes não sabe ler, então a gente colocou em forma de desenho também. Então, para a questão da identificação. Então eles apertaram água, né? Então todo mundo apertou água ali. A gente fez um controle de papelão com os desenhos, desenhamos mesmo, pintamos e entregamos para cada um. E nisso eu já estava preparada já, né? Eu falei assim, nossa, se eles pedirem alguma coisa, vai estar saindo ali. E aí a minha amiga estava apresentando e ela falou assim, olha, agora vocês podem apertar um botão. Aí todos apertaram o botão água e eu já tinha entregado a água ali para cada um. Então eles ficaram impressionados. Nossa, então a necessidade ali do idoso seria, né, com uma rapidez ali, principalmente, né, quando para não demorar, né, principalmente no cuidado com a pessoa idosa. Então muitas vezes a gente não sabe se ela caiu, né? Então, até mesmo quando nós chegamos em Portugal, foi uma das coisas que eles necessitavam, né? Os idosos portugueses, era a questão de queda. Então, eles deram a sugestão de colocar no próprio controle que ficaria pendurado assim para o idoso, que tivesse um sensor, né, de queda. Então, na hora esse sensor também avisaria ali. E esse foi o grande diferencial, foi mostrar que realmente o produto estava funcionando e que realmente faria a diferença ali, né? Estaria fazendo a diferença para o idoso, para a pessoa idosa ali. Provando aí que um bom pitch, um pitch bem feito, um pitch lúdico, pode dar mais uma bancada, né? Sim. Mostrando todo o potencial do produto. E depois vocês foram para Portugal, né? Trabalharam tudo. Qual foi, tipo, o que você tirou disso? A parte mágica, assim, qual foi a parte mágica para você que você tirou dessa experiência toda? Olha, a experiência toda foi não desistir do seu projeto, por mais que muitas vezes você tem dificuldade, né? Às vezes você não tem o dinheiro completamente, porque você precisa de investimento, investimento, investimento. E eu lembro que quando nós começamos a realizar o primeiro protótipo, né, do clique, a gente comprou assim com o nosso dinheiro. Claro que teve um investimento aí quando eu cheguei em Portugal, né? Então eu fui a do projeto selecionada. Então, mas antes de você não ter esse passo por todas as dificuldades que você tem do seu projeto, também o risco, porque você é uma brasileira e muitas vezes o meu nome, assim, gente, me ajudou muito, né? Ninguém me chamava de brasileira, mas você acabava, às vezes, não tem potencial, né? Porque vem de um outro país. E eu aprendi a não desistir. Foi algo que eu trouxe, assim, de Portugal até hoje. Eu posso, às vezes, me sentir meio que triste por algo não estar dando certo, mas eu vou lá, refaço novamente, faço uma organização, faço um novo planejamento, porque, esse planejamento que eu fiz não está dando certo. E aí eu votei muito com isso, Pamela, a questão de não desistir de algo tão fácil assim, né? Porque muitas vezes você quer chegar e jogar o seu projeto, falar, toma conta, alguém compra essa ideia, né? E faça. Então, apesar que a startup, por ela ter a questão do grupo, né? A gente ainda não decidiu o que será, né? Como será. Claro que cada um seguiu o seu caminho, né? Porque nenhum integrante do grupo era formado.
ainda, nós éramos apenas estudantes. E quando, né, nós somos estudantes, gente, eu até falo por mim mesmo, são sonhos, entendeu? São várias coisas, você faz muitas coisas. Só que quando vai chegando a parte da formatura, você fala, opa, eu preciso de um emprego. Opa, eu preciso me sustentar. Opa, eu preciso disso. Então, você começa a também a criar ali uma insegurança, né? Então, eu criei muito essa insegurança, e até mesmo porque eu morava muito longe do grupo, né? Então, para mim, ir de volta, tal, todas essas coisas de São Paulo e do interior, para mim ficava muito caro. Então, nós deixamos um pouco, né? Cada um seguiu o seu caminho, até mesmo eu vejo muito, né? E às vezes conversamos assim bem pouco, mas cada um seguiu no empreendedorismo também, né? Com outros projetos. Então isso fez não desistir. Esse projeto ele não morreu, mas ele parou ali, ele tá parado, né? É algo que eu tento pegar, mas aí surge um outro projeto para mim nesse momento, né? Então eu falo, não, depois eu vejo isso. Tive a proposta também de voltar para Portugal, né? Então recebi várias propostas, tanto das instituições, da Santa Casa. Também tive a oportunidade, por meu pai ser militar, eu conheci uma instituição, né, militar de idosos que são aposentados, né, e vai para essa instituição que é maravilhosa, gente. Tem até open bar, né, tipo, nessa instituição. E eu recebi, sim, propostas também em questão de trabalho, mas era algo que eu não estava pensando, era algo que eu estava pensando voltar para o Brasil e fazer a diferença no interior, né? Então, também não fiquei em São Paulo. Eu acabei vindo para cá, e é algo que eu penso todos os dias, não desistir. Se você quer isso, se você quer empreender, não desista do seu negócio. Então, eu luto todos os dias, gente, para dar certo, sabe? Então, como gerontóloga aqui, então toda hora eu tô lutando aí. E esse mercado, como você escolheu, né? Antes do mercado, como você escolheu essa faculdade? O que te levou a se interessar por esse mercado? Bom, a minha primeira escolha foi medicina. Eu fiquei bastante, por longos anos, aí eu acho que uns 5 anos, vamos dizer assim, uns 4 anos, estudando cursinho. E eu escolhi as universidades, né, aqui perto da casa dos meus pais, que eu ainda era aquela filha que não queria desgrudar, né? Então, eu me sentia mais segura. Então, eu não prestava USP nem nada. Tive o contato bem grande com o meu avô, né? Que ele faleceu recentemente. E sempre eu falava assim para ele, eu falava, vô, quem vai cuidar do senhor, né? Quem vai fazer as coisas? Aí ele falava, não, eu não preciso disso, eu nunca vou precisar disso. E o meu avô realmente não precisou, né? Ele foi, eu acho que tanto que ele falava sobre isso de não precisar das pessoas, ele foi bem no estágio final do câncer, né? Então, 2 dias assim, uns 3 dias que ele ficou internado, ele acabou indo embora. E ele falava: eu não vou dar trabalho para ninguém. Então, eu falava assim: nossa, que interessante, né? Será que tem alguma coisa para idosos? Porque eu sempre fiquei ali com a família e tudo que tinha idosos eu estava sempre perguntando alguma coisa. Principalmente a minha avó, ela tem 96 anos, né? Vai fazer 96 anos. E eu era a neta tentada, gente. Eu perturbava ela, perturbo até hoje, né? Quando eu chego, faço as brincadeiras com ela. Eu falo, nossa, eu sou apaixonada por esse público. Esse público me chamava muita atenção, e até mesmo a medicina. Eu queria a parte da geriatria, né? Então eu já vinha com esse pensamento. E aí, abrindo um livro de profissões, meu pai falou: olha, eu trouxe para você. Eu falei, eu vou ler, né? Aquela pessoa lendo. E aí eu abri na página de gerontologia, gente. Foi algo assim
gerontologia. Eu falei, gerontologia? O que é isso, né? O que faz, né? O que esse profissional faz? Eu me apaixonei pela gerontologia. Eu falei, ai, pai, eu vou mudar. Eu vou fazer gerontologia. Aí ele mudar todo o vestibular. Falei, pai, eu tô cansada, tô muito... Eu já tava exausta mesmo, né? Então, eu queria mudar completamente. Eu sou muito assim, eu sou muito radical, Pamela. Se eu quero mudar uma coisa, então, cabelo, eu vou lá e corto, né? Eu vou lá e faço. Então, se eu quero, eu sempre faço isso. E eu falei pro meu pai, eu vou mudar completamente. Meu pai, então tá bom, né? Só vai. Então, meu pai sempre apoiou, assim, em relação à faculdade. E aí, eu não pensava que eu ia passar, né, gente? Porque, assim, quando você vai, você acha tá indo tudo bem, ok. Fui para a segunda fase, eu falei, nossa, eu nunca fiz USP, gente. Eu não acredito nisso. E os meus amigos do cursinho falavam assim, não, você tem cara de USP. Eu falava, gente, quem tem cara de USP? Ninguém tem cara de USP, gente, entendeu? Não, você vai passar, você vai passar. Aí, quando saiu, eu passei em gerontologia. Nem olhei resultado de outras universidades, né? Acabei fazendo essa escolha. E quando eu entrei, eu tive uma intenção também de mudar, né? De fazer essa mudança para medicina. Só que não aconteceu, gente, porque no primeiro dia o meu trote foi um grupo de idosos, né, do teatro. Eles fizeram um trote, assim, eu acreditando na idosa, que a idosa odiava cachorro, né? E eu fiquei muito brava, falei, não, você não pode odiar cachorro, assim. E eu me apaixonei pela Geronto desde o primeiro dia, que foi um grupo de teatro com 20 idosos. Então, eles acabaram ali tendo cada um personagem. Então, isso me chamou muita atenção. E aí teve um grupo das meninas que falaram, olha, amanhã vai começar a Universidade Aberta Terceira Idade, idosos online. Aí eu falei assim, nossa, idosos online, nossa, como assim? Eles querem aprender a mexer no computador. E assim a Leslier acabou sendo a gerontóloga, né, e não desistindo da gerontologia. Então, até mesmo diante disso, eu faço a pedagogia, né? Então, a pedagogia, em questão do próprio projeto do meu TCC, acabei indo para a pedagogia, quase terminando, mas eu sou apaixonada pela gerontologia, a gente não tem como não se apaixonar por geronto, entendeu? E aproveitando e falar dessa paixão, você fala do seu TCC assim com um amor muito, né, com os olhinhos brilhando. Fala um pouquinho dele, fala como também, de onde surgiu a ideia, a motivação, o desenvolvimento, como virou um negócio. Até mesmo você falou bastante em relação à questão do empreendedorismo, né? Você me perguntou lá como isso aconteceu. O meu TCC, como eu participava dos idosos online, eu falava, nossa, eu não quero fazer TCC em questão de idosos online. Já tô cheia, já ficava, né, o dia inteiro, de segunda a sexta, na EASH, realizando, né, um projeto, quer dizer, com os idosos. E aí eu comecei a pensar em relação a esse empreendedorismo social, porque eu me apaixonei muito, né, na EASH social sobre isso. E eu gostaria de trazer isso, né, para o meu TCC e até mesmo pela minha startup, porque o meu tema foi a gestão do cuidado familiar prestado ao idoso. Eu falei, nossa, vai de onde que eu vou achar idosos, né, e familiares para estar entrevistando? Então, quando eu fui fazer alguns eventos, né, no Keralux, eu acabei falando para a professora que eu queria estudar a questão biológica, psicológica e social da pessoa idosa ali no Keralux, e também trazer esses idosos, né, para a questão ali da própria Universidade Aberta Terceira Idade. Então, por que eles não participavam? Isso me chamava muita atenção, né? Por que não participava? Por que não se interagia? Será que era a nossa falta de comunicação? Ou será que era uma falta de interesse? Então, eu comecei a me apaixonar por esse tema. E aí, entrevistando essas pessoas, foram 40 idosos, né? E também filhos, né? Eu acabei entrevistando. E eu comecei a perceber, assim,
que eu falava, nossa, você pode escrever? Porque eu acabei utilizando escalas, né? E aí eles falavam assim, eu não sei escrever, eu não sei ler. E aquilo foi chamando a minha atenção. Eu falava, nossa, como assim, né? A leitura, a escrita, e o quanto é importante isso para a pessoa idosa em relação ao próprio cuidado, tá? Em relação à saúde, também o social, também o psicológico, porque, como eu falei, por que eles não vão, né, até a Universidade Aberta à Terceira Idade? E se você pesquisar assim, Pamela, observar, a maioria dos nossos idosos, eles têm uma escolaridade muito alta, né? Então, hoje é USP 60 mais, né? Então, eu acabei trazendo isso, e também eu falei assim, nossa, por que não criar uma escola, né? Uma escola de alfabetização 60 mais. Então, no próprio Keralux tinha uma pequena escola, né, na realidade, de alfabetização, onde eu tive a oportunidade de participar. Então, eu acabei levando as atividades. Era bem corrido, porque tinha as aulas, tinha o projeto, e tinha algo que eu queria fazer, além, né, dos projetos que eu já participava. Então, eu levava novos métodos, né? Então, uma nova metodologia, porque como você começa a aprender na IASH, né? A como falar, não infantilizar a pessoa idosa. Então, eu tirava aqueles... até mesmo a professora falava assim, não, mas tem que mostrar a frutinha é um moranguinho. Eu falo, não, isso não é moranguinho, isso é morango, né? Então, para não estar infantilizando nesse processo de alfabetização. Então, ela acabou, né, sendo ali tendo a capacitação comigo, e também ela deixou que eu introduzisse o projeto inteiro. Então, eu fiquei muito tempo lá fazendo esse projeto, sou apaixonada, assim, pelo meu TCC, acabei tanto sendo aprovada e tanto no final, teve a pessoa da minha banca falou assim, isso é um mestrado, né, porque de tanto que, assim, gente, sério, esse projeto eu ficava de noite e noite e dia escrevendo, um projeto que foi magnífico, assim, porque os idosos, o que mais me impressionou nesse projeto foi quando o idoso escreveu meu próprio nome, né? Nossa, eu chorava, gente, horrores. Eu lembro até hoje, assim, foi um senhor até mesmo mandou esses tempos, né, que ele acabou falecendo, e ele falou que ele tinha uma homenagem para mim, e eu falei assim, nossa, sério, né, você tem uma homenagem para mim? Aí ele falou assim, olha, eu escrevi o nome de uma pessoa muito importante, e eu vou ler para você. Gente, na hora que ele leu e escreveu meu nome, eu comecei assim, eu já tô emocionada, né? Eu comecei assim, eu falei, meu Deus do céu, não acredito, né? E quando eu voltei de Portugal, até mesmo quando eu voltei para o interior, minha mãe falou assim, eu lembro que minha mãe foi a grande incentivadora da gerontóloga a entrar em ação. Nossa, você não vai ficar parada esperando algum serviço assim. Lembra do seu projeto, né, de alfabetizar os idosos, isso é muito importante. Eu falei, é verdade, eu tenho mesmo criar, como no momento não tinha dinheiro para comprar, né, todos os materiais, eu acabava fazendo tudo de reciclagem. Então, até hoje eu faço, né, todos os meus materiais são reciclados. Então, aí minha mãe falou assim, não, vamos numa instituição. Então, se apresentei, né, como gerontóloga, e aí eu levei, né, o nome do projeto é Gero Aprendiz, tem até o Instagram do Gero Aprendiz, foi o primeiro Instagram meu ali profissional, e também empreendedorismo social, é um projeto que não é cobrado nada, e eu fui com os meus materiais, a gente fez até mesmo, foram várias campanhas ali do Gero Aprendiz, doa o seu lápis, aquilo que o seu filho não utiliza, né, mais, porque sempre os pais trocam. Então, foi várias doações.
E eu fiz os próprios cadernos também dos idosos, de caderno que as pessoas não utilizavam, né? Então, o Gera Aprendiz, para mim, né, ele continua ativamente, né? Eu tô como até mesmo a escolha da pedagogia foi em relação a essa alfabetização da pessoa idosa, em relação ao seu próprio cuidado com o processo, né? Então, o processo de envelhecimento e pensar, né, na sua fase da velhice, né? Como que eu posso estar cuidando ali? E também, no interior eu percebi assim, Pamela, tanto no Quero Lux também no meu projeto, é que esses idosos eram bastante enganados em questão de dinheiro, de troco, em relação também, eles relataram, né, que os filhos faziam empréstimo, né? E eles assinavam como, né? Então, não sabia ler, então, o que era aquilo? Então, os idosos acabavam também ali não tendo a consciência, tá? E o filho só fala, pai, assina aqui, né? Porque às vezes tinha uma aposentadoria, e quem tinha essa aposentadoria, porque era muito difícil ali encontrar, né, na comunidade a questão da aposentadoria. E o que mais me chocou, assim, foi a questão do cuidado com a saúde, porque eles não sabiam ler a medicação, não sabia ler a bula, não sabia, é de dia, é de noite, em 12 horas, como que eu tomo essa medicação? Então, isso me chamou muita atenção, e eu falei, opa, eu preciso mudar essa realidade. E aí eu comecei a criar o Gera Aprendiz. O Gera Aprendiz, ele nasceu também na USP, né? Eu fui também ali, o projeto teve todo o acompanhamento, né? Que foi na FEA Social. Então, eu fui sorteada, né? Acabei escrevendo o projeto Gera Aprendiz, e eu tive essa oportunidade ali. Foi a primeira, acho que foi a primeira ou segunda edição deles. Eles até lançaram, né, atualmente, que vai ter aí a nova edição de projetos sociais. Então, eu acabei sendo, né, um dos projetos selecionados. Então, e quando eu trouxe isso para o interior, isso foi uma troca muito rica para mim. E foi um momento assim, opa, isso precisa, né, ser divulgado. Então, quando começou a ser divulgado, eu comecei a expandir para várias outras instituições. E aí eu comecei, opa, eu não tenho tanta mão assim, o que eu faço? Comecei a ter voluntários, né? E aí eu coloquei intergeracional, né? Um adolescente e um idoso, né? Então, e aí eles eram treinados, né? Capacitados. Então, antes era a minha família que ia junto comigo, mas acabava que minha família também não tinha tanto braço assim, porque começou a aumentar os idosos, né? Então, até mesmo os idosos que sabia ler e escrever, eles queriam participar, porque eles queriam aprender também, né, a escrever, a ler ali também. Então, eu comecei a realizar outras atividades. E o que era bonito de ver o projeto de da instituição, a gente ia todo sábado. E eles faziam a troca. Então, eles escreviam o alfabeto. Aqueles que não sabiam ler, eles pegavam uma régua, não sei de onde que eles achavam, eles eram muito, eles eram criativos, né? E eles pegavam uma régua, olha, hoje nós vamos cantar o alfabeto. E eles cantavam o alfabeto, fazia frases, né, para memorizar. E saía no pátio e cantando, né? E aí até mesmo foi de um idoso que ele aprendeu o alfabeto cantando. Então, quando falava para ele, olha, fala o alfabeto, né? Então ele cantava. E quando eu comecei a abrir a minha clínica, né? O meu consultório, eu falei assim, eu preciso também ter na cidade, na outra cidade. Então eu ficava em 2 cidades tendo o projeto Gera Aprendiz. E foi o que eu mais me impressionei até hoje, ela tá comigo, né? Que é a Otelina, gente. Eu vou até falar o nome dela, porque é uma senhora de 78 anos. Ela não teve a oportunidade de ler e escrever.
E aí, do nada, ela me manda um áudio, né, no WhatsApp. Ela falou, eu preciso te contar uma coisa, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu falei assim, que você tem que me contar? Não, essa semana eu te conto, porque eu vou te encontrar. Aí eu falei assim, que você tem que me contar, né? Eu tava muito curiosa. Aí ela falou, eu fui no médico numa outra cidade, porque o SUS acaba enviando muito para outra cidade aqui, né? Aí ela falou, a mocinha falou para mim ir no corredor e ler a placa médico 6. E você sabe, né? Eu não sei ler e escrever, mas eu fui. Aí eu cheguei, vi a placa e eu comecei. Médico 6. Eu comecei a chorar, gente, porque eu acabo me emocionando muito em relação a isso, porque ela foi bem difícil no processo ali, né, de letramento, de alfabetização. E aí ela falou assim: eu li pela primeira vez, eu li também a placa do ônibus, né? Que era daqui da cidade, aonde ela vai para o bairro dela. E eu li, não tô acreditando que eu li. E eu comecei a chorar, falei, meu Deus, como assim, né? E ela, graças a você. Então, essa troca é muito rica. Então, quando eu me apaixono muito pelo meu TCC, me apaixono muito pela EASH, porque a EASH fez, né, com que eu tivesse vários aprendizados e fez com que esse empreendedorismo, né, esses projetos, ele virasse realidade e até hoje ele, né, tá ali sendo o Gera Aprendiz fez 4 anos nesse ano, então vários idosos já passaram. A única coisa que me deixa triste do Gera Aprendiz é a perda, né? Eu ainda sou bem difícil de lidar com a perda desses idosos, porque como eles são todos os dias, né? Eles não faltam, todos os dias eles não faltam. E aí a gente sente quando um deles fica doente, fica internado, e aí não volta, né, dessa internação, porque o que a gente quer é que volta. E um deles que eu até fiz uma homenagem no Insta, que foi, né, um senhor, e ele escrevia, né, e tanto que ele aprendeu a ler e a escrever, ele escrevia oração para mim. Gente, ele, todo dia quando eu chegava, eu tinha uma oração, eu guardo uma pastinha dele, né, todas as orações. Então, ele, olha, professora, nossa professora, né, então, a nossa professora escreveu uma oração. Então, isso eu acabo assim, eu falo, nossa, cadê a oração, né? Então a gente sente falta de algumas coisas. E quando também, Pamela, o que me deixou bastante assim em relação, que parou um pouco de Gera Aprendiz, foi a pandemia. Então, esses idosos, eles têm uma dificuldade para utilizar, né? Como nós estamos aqui. Então, utilizar as redes sociais, utilizar também o celular. Então, pela forma da questão da leitura, né, da escrita. Então, a Otelina, que eu estava falando, a filha dela deu um celular e falou, olha, tá aqui, né? O que você faz, mãe? Ok, você vai aprender sozinha. Então, ela envia, né, ela vê pela fotinha, né? Então, ela clica na fotinha e ela manda tudo por áudio. Então, ela acabou aprendendo dessa forma. E eu falei, quando ela aprendeu, eu falei assim, eu preciso chamar online. Então, eu conversei com alguns filhos e eu falei, nossa, não vai ter ninguém, né? Ninguém vai participar online, Gera Aprendiz online. E eu enviava todas as atividades, porque tem uma escolha aí de atividades, não é qualquer atividade, não é qualquer texto, então tudo é preparado. Então eu enviava para os filhos imprimiam, fazia, né, a impressão, e aí passava para os pais, colocava os pais, né? Então, e aí acabou, né, que a gente reunia todo mundo, né, uma vez na semana, como eu tinha a disponibilidade. Então, porque também eu acabei criando muitas oficinas, né, na pandemia. Então, o Gera Aprendiz acabou ficando como um segundo plano, assim, né, apesar de alguns investimentos eu tive também, tá? Então, pessoas, né, eu tive o projeto aprovado na prefeitura,
Então, eu participava de edital, então eu corria atrás de edital para que o projeto, né, se alimentasse, porque todo mundo era voluntário, tanto os adolescentes, tanto eu, e o projeto ele precisa, né, de materiais para os idosos. Então, a gente corria e eu fui selecionada em um projeto da prefeitura, também foi selecionada em um outro projeto social, então acabava tendo esse recurso, né? E aí, quando eu coloquei todo mundo online, eu falei, nossa, gente, todo mundo está online, que lindo! Então, vamos continuar assim. E nós começamos ali o processo de alfabetização. E claro que nesse ano, né, eu vou voltar com ele presencial. Então, alguns idosos já está preparado para voltar presencial, apesar de algumas pessoas ter falecido nesse processo, né, principalmente da pandemia, mas o Gera Aprendiz está preparado aí para voltar. Gente, uma coisa que você fez foi aproveitar oportunidades, né? Sempre ali, pronta para editais, para todas as oportunidades que a Ash deu, sempre ali muito, muito atenta, muito, muito disposta. E realmente, esse trabalho que você faz com os idosos é muito de empoderamento. Acho que por isso que te emociona tanto, né? Você está empoderando ali uma pessoa até a sua independência, a sua, né? Toda. É realmente muito bonito, muito motivador. Olha, você deu depoimentos aqui incríveis. Palavras incríveis. A gente vai ter que terminar por aqui, porque agora tá batendo o tempo. Mas só para te agradecer pela participação e por compartilhar essa história muito motivadora. Desde a graduação ali, você muito envolvida com o empreendedorismo, aproveitando as oportunidades, transformando isso numa coisa muito legal para o mercado bem sensibilizado. Assim, muito parabéns mesmo pela iniciativa. E obrigado. Quer dizer alguma coisa final? Que isso, imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu falo demais, gente. Você tem que chamar para mais coisas assim. Mas obrigada, Pamela. E se alguém quiser saber mais um pouco, né, é só seguir aí o Gero Aprendiz e também o Dica da Gerontóloga, para estar aí atualizado sobre gerontologia. Isso mesmo, gente. Galera, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um beijo. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, dar um curtir, compartilhar esse vídeo, toda essa coisa bem blogueira e continuar aí de olho nos próximos conteúdos, que sempre tem novidade, coisas incríveis vindo aí. Semana sim, semana não. É isso, gente. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.